Olá, tudo bem? Para alguns de nós, especialmente aqueles envolvidos com mindfulness, às vezes a origem do mindfulness aplicado à saúde, às vezes permanece um pouco obscura. Então é interessante a gente sempre delimitar com clareza quais são os campos de pertinência de cada uma das abordagens que o mindfulness tem. A gente vai ver que, na verdade, tem várias, né? É uma palavra importada dos anglo-saxônicos, que, por sua vez, na tradução do Pali, do sânscrito, daquelas línguas antigas, extintas, pro inglês parece que mindfulness também foi um neologismo, pelo menos é o que a professora de Yale diz, né? Uma professora lá que ela comenta, eu esqueço o nome agora, infelizmente, depois eu vou atrás, mas ela fala que é um neologismo no inglês. Tem mindful, mas mindfulness e esse uso específico também é uma novidade para aquele que é nativo do inglês. Então o fato de nós termos uma palavra estrangeira e isso gera algumas dificuldades, isso afinal de contas não é tão diferente quanto é nos Estados Unidos. A gente traduz por atenção plena ou atenção ampliada, né? Ou atenção aprofundada, aí vai de cada um. Plena é a que mais se usa. Mesmo se nós disséssemos atenção plena, a pergunta que todo mundo ia fazer para a gente é: mas como assim atenção plena? O que isso quer dizer? Então, para qualquer cultura que a gente se coloque, nós vamos perceber que o mindfulness, atenção plena, causam estranheza. São termos novos dentro de qualquer idioma. Isso não é uma particularidade do português. No português nós até nem introduzimos, nós estamos simplesmente importando, né, como eu disse, fazendo um anglicismo. Mas a origem da ideia do mindfulness, né, da atenção, uma modalidade específica de atenção visando o contato com uma forma específica de consciência, né, ela vem, na verdade, do discurso espiritualista, né, do discurso espiritual oriental, asiático. No nosso meio ocidental houve um acréscimo de que é um discurso, também está incluído no discurso científico e no discurso médico. Aqui a gente vê no slide, a gente vê aqui usina, é um conjunto de práticas e artifícios que permite a modificação deliberada de um estado 1 a um estado 2. Como a gente vê ali, o estado 1, a usina e o estado 2. E essa é exatamente a ideia da usina, da fábrica, do processamento, que é: pega coisas no estado 1, eu pego cana-de-açúcar, que eu cortei, os tubos de cana-de-açúcar, eu levo para a usina, de lá eu tiro o açúcar. Pronto, isso é a usina. Então a usina transforma cana-de-açúcar em açúcar, água do mar em sal e assim por diante, né? Então a ideia é de mudança. Não só de mudança, mas também de mudança a partir das próprias propriedades que eu tenho. Então eu pego a usina de cana, eu levo a cana de açúcar bruta, eu tiro o açúcar, eu simplesmente transmutei, eu transformei o material tal qual ele chegou para mim. Então o açúcar que sai de lá é precisamente a cana de açúcar anterior. Tá? Então, é algo que se opera dentro da própria natureza do objeto a ser modificado, né? Como uma intervenção, portanto, o mindfulness é uma ação deliberada. A gente tem o próximo slide, o próximo PowerPoint, que mostra que é uma intervenção. Ou seja, dentro de um estado 1, existe uma interveniência, existe uma ação deliberada que participa para que o estado 1 se transforme em estado 2. Então eu pego um ovo, pego uma frigideira, eu acendo o fogo, eu abro o ovo, eu frito o ovo na frigideira, eu tiro o ovo frito, aquilo foi modificado. A frigideira fez as vezes de uma usina. Nós temos vários exemplos também disso. Nós temos, e pode passar o slide da intervenção,
a gente vê ali a usina do estado 1 para o estado 2. Na biologia molecular, nós temos a enzima. A enzima é algo que participa do processo e depois se subtrai dele. Então, a boa enzima, ela promove, ela acelera uma reação química, mas ao mesmo tempo, depois da reação química, ela sai, ela não fica ali fazendo parte. E o mindfulness seria isso, uma intervenção que modifica a relação entre as partículas daquele corpo, daquela substância, mas não faz parte daquilo. Então nós temos assim, dentro do mindfulness, o mindfulness foi usado, e nós podemos ver o próximo diapositivo, em vários contextos. E em cada contexto nós temos um estado 1 que se modifica a estado 2. Então, lá na origem você tinha o materialismo que se modifica a espiritualidade. Então, as práticas contemplativas, a meditação, ela visava ir a um caminho espiritual, se afastando de um mundo, de uma vereda mais materialista, não material, materialista. Outra metáfora que é usada para se falar do mindfulness, da atenção plena: trevas em direção à iluminação. E essa é uma nomenclatura até bastante comum nas tradições orientais, nas tradições asiáticas, a ideia da iluminação como algo, um novo estado anteriormente dominado por trevas. Depois, no nosso contexto ocidental, tardiamente, final do século XX, começo do século XXI, o mindfulness é descoberto como uma ferramenta valiosa, aonde o estado 1 seria um estado de doença, mas não só de doença. Se você quiser, um estado 1 de doença e mal-estar psicológico. Então não precisa estar necessariamente doente. Basta estar, de uma certa forma, de uma maneira mais profunda, desconfortável, desacorçoado com a vida, ou com a forma pela qual se vive. E isso se transfere, isso se transforma a uma ideia de saúde. Saúde não como o oposto de doença, mas saúde como um estado em que as minhas potencialidades biológicas, as minhas potencialidades emocionais estão amplificadas. Eu sou capaz de viver melhor, eu sou capaz de comer melhor, eu sou capaz de dormir melhor, eu sou capaz de me motivar e me inspirar melhor. E um outro estado que também o mindfulness tem, não só no passado como nas novidades do século XXI, o mindfulness também teve uma repaginada, é que o estado 1 seria um estado 1 de individualismo, para o qual se migra, para um estado de coletivismo. Coletivismo não significa consonância, acordo coletivo, se você quiser, um consenso, mas o coletivismo simplesmente é a ideia de ter uma consciência cada vez mais presente do fato de que eu existo para o outro que está próximo de mim. Esse outro pode ser meu vizinho, esse outro pode ser meu professor, pode ser meu aluno, pode ser minha esposa, pode ser meu primo distante, pode ser aquele amigo que mora em Amsterdã e assim por diante. Pode ser o meu país, pode ser a configuração política da província onde eu vivo. Esse outro, aí eu me torno progressivamente responsável pelo fato de existir para esse outro. Ao próximo slide, a questão do materialismo e espiritualidade, a gente tem uma cisão entre o mundo material e o mundo imaterial. É uma divisão pedagógica, didática, ela não tem uma presença mais importante. Não tem existência em si. Depois, um lado de trevas ou iluminação, sempre a ideia de um lugar tenebroso. Mas a ideia aí, na iluminação das trevas, é a metáfora do quanto eu consigo enxergar de mim mesmo, o quanto eu sou um enigma para mim mesmo. Por fim, a gente tem a doença e a saúde. Então, o estado 1 de doença ou de mal-estar ou de desacorçoamento subjetivo, e a gente vai migrar para um lugar de saúde, de salubridade, de renovo,
de revigoramento. Essa que é a ideia do Mindfulness aplicado à saúde. E por fim, nós temos uma outra metaforização, um outro campo de competência onde o Mindfulness também tem a intervenção, onde o estado 1 é o individualismo e o estado 2 é o coletivismo. Nessa situação em que eu vou me percebendo cada vez mais na continuidade do outro, o outro uma continuidade de mim, dos meus atos, dos meus pensamentos, os meus para o outro e assim por diante, né? É que nós temos aquela ideia do mito do indivíduo, que o indivíduo é mítico, é uma instituição mítica. Se você quiser, o indivíduo é uma variável numérica, é uma variável contábil. Você não dá para partir no meio, não tem meio indivíduo, né? E, ao mesmo tempo, ele é uma unidade. Então, é que nem falar cabeça de gado, né? Você está contando o boi, mas você está supondo que cada boi é um indivíduo e o indivíduo tem uma cabeça. Então, aí você fala em indivíduo. Passou disso, eu sou totalmente divisível. E aí o que entra em jogo é um funcionamento global. É um funcionamento entre eu, o meu organismo, entre eu e o outro, e com mais harmonia. Em contato cada vez maior com o fato de eu estar desperto. Num dia a dia em que eu posso ser cada vez mais devorado por horários, atribuições, deveres, e eu vou me tornando cada vez mais utilitarista e cada vez mais maquinal. A gente vai parar aqui porque esse maquinal também tem uma conotação de inumanidade, que pode evoluir para desumanidade, mas isso aí é um assunto para uma outra conversa, para um outro vídeo. Ok? Se você achou esse vídeo proveitoso, se você gostou, por favor, dê um like, compartilhe e inscreva-se para mais acesso ao nosso material. Obrigado.